Muito bem, de volta aqui com o CBN Esportes. Daqui a pouquinho, né, a gente vai falar com mais detalhes aí sobre a situação na Ucrânia, né? Você acompanhando o repórter CBN, vários jogadores que atuam na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk, no Dinamo de Kiev, conseguiram, né, deixar o país. Receberam já algum tipo de assistência, mas muitos ainda estão enfrentando dificuldades, né? Muitos brasileiros que lá estão enfrentam ainda dificuldade para fazer deslocamento. Você tem todo um problema ali com relação a combustível, né? As distâncias longas não podem ser percorridas, os acessos estão mais complicados, lembrando que todo o espaço aéreo também está bloqueado nesse sentido. Então, os brasileiros estão literalmente, né, lutando pela sobrevivência, não só de cada um, mas dos seus familiares, muitos com crianças. A situação realmente é muito, muito triste. E para a gente falar mais sobre esse assunto, está ao vivo comigo agora aqui o Domingos Sávio Zainag. Ele é advogado especialista em legislação esportiva, também pode falar dessa questão da parte internacional, né, porque tem grande experiência nesse assunto. E eu vou procurar entender como é que pode ficar a sequência de carreira desses atletas. Sei que, nesse momento, nem é o mais importante, né? O mais importante é você primeiro estar vivo para seguir carreira. Mas essa é uma preocupação, né, que certamente ainda já está passando pela cabeça daqueles que estão, nesse momento, numa situação mais tranquila ou menos preocupante. Então, vamos tentar entender melhor isso? Doutor Zainag, seja bem-vindo aqui ao CBN Esportes. Muito bom dia. Muito bom dia, é um prazer falar com você, com os ouvintes da CBN. Então, acho que existe essa dúvida, né? Qual o suporte jurídico que os atletas terão pela frente? Por exemplo, o futebol na Ucrânia está paralisado. Várias competições estão se afastando, né, daquela região. Você tem quase que um bloqueio profissional. Isso aí é um instrumento, é um argumento para, por exemplo, uma rescisão contratual. Como se dá na área da legislação esportiva, como se dá esse tipo de suporte a esses brasileiros que estão vivendo uma situação de guerra? Bom, nesse caso, como são jogadores do Brasil num país estrangeiro, nós vamos aplicar todas as normativas da FIFA. Tem um documento da FIFA que se chama o Transferência de Atletas e Outras Disposições. Esse documento tem um artigo, que é o artigo 14, que ele diz, Regulamento de Transferências, agora me veio a palavra correta. Esse documento tem no seu artigo 14 uma previsão para esse tipo de situação. Ou seja, quando houver um fato que torne impossível ou de maneira que dificulte muito a continuação do contrato, qualquer das partes pode pedir rescisão. Isso quer dizer, se houver força maior ou caso fortuito, que é esse caso. O guerra, greve, o direito enquadra como caso fortuito. E a FIFA já prevê isso nesse regulamento de transferências de atletas, que diz, havendo uma situação que impeça a continuidade do contrato, qualquer das partes pode pedir a rescisão sem ter de pagar qualquer indenização. Mas a gente sempre pensa no atleta de ponta, como você fez a pergunta, pensando na carreira dele. Mas aqueles outros atletas que não têm ainda fama, que não ganham tanto, eles acabam sendo prejudicados, porque o clube também não poderá, ao que tudo indica, a curto prazo, dar continuidade na relação de trabalho. É o que a gente chama que é motivo de força maior, que aí você atinge as duas partes envolvidas no contrato, né? Aí é que está. Até tecnicamente não é força maior, Não. mas caso fortuito. Força maior, a doutrina entende, o caso do direito, ela fala mais tempestade, chuvas, terremotos. Isso tecnicamente se chama força maior, mas o Estatuto de Transferência, ele não faz essa distinção. Então ele diz qualquer coisa que ocorra por força maior, ele nem usa o termo força maior ou caso fortuito. Ele diz qualquer fato alheio aos contratantes que impeça a continuidade da relação de trabalho
Então, dentro da sua pergunta, o que ocorre com a carreira dos atletas, esses atletas vão poder pedir a rescisão e continuar trabalhando em outras equipes do mundo. Só que eles não vão ganhar nenhum tipo de indenização, porque esse artigo diz que nessas situações não há que se pagar nada. É uma situação extremamente complicada. Então, tudo vai por momento. Nesse primeiro momento, salvar a vida, né? Exatamente. Essa é a principal indenização, né? Sim, só de sair com vida de um país com um conflito dessa magnitude, já está, vou dizer, já está no lucro. Aí sim, bom, agora vamos pensar o que eu vou fazer. Vai voltar para o Brasil, no caso dos nossos conterrâneos, eles vêm para cá e vão seguir sua carreira no outro clube brasileiro ou qualquer outro clube de outro país. E sobre esses movimentos, né, que acompanham, inclusive, a saída dos estrangeiros da Ucrânia, você também tem o movimento de a saída dos eventos da Ucrânia, né, da Rússia também. Na Ucrânia porque ela está sendo atacada, e da Rússia porque pela atitude de invadir, de atacar, e aí você entra naquele campo das sanções, né? O esporte também está praticando as suas sanções junto à Rússia, que caem na parte econômica. Quando você tira, por exemplo, a final da Liga dos Campeões de São Petersburgo, onde estava marcada, né, é o grande momento do futebol europeu, quando você tira a final da Rússia e coloca em Paris, você está aplicando algum tipo de sanção econômica à Rússia. Claro. Né? Como é que o senhor analisa esse cenário de retirada, até na parte contratual mesmo? Ótima pergunta. Aí a coisa complica um pouquinho. Imaginemos o seguinte, que a Rússia seja excluída dos torneios da FIFA. Um jogador brasileiro foi jogar num clube lá da Rússia para dar continuidade na sua carreira, para disputar a Champions League e outros torneios importantes. Aí nós vamos ter uma discussão muito grande. Por quê? Porque esse atleta vai dizer, olha, eu não posso ficar num clube de um país que não está afiliado à FIFA, ainda que o clube pague seu salário, ele vai poder ingressar na FIFA. A FIFA tem um tribunal, a gente até no meu escritório, a gente advoga nessa área, por isso que eu entendo razoavelmente bem desse assunto. Esses atletas vão poder ingressar com uma ação na FIFA, ou ações da FIFA, dizendo o seguinte, espera aí, eu vim para cá porque eu tinha uma expectativa de disputar grandes torneios, grandes campeonatos. Eu não vou ficar distrito a ter um torneio só dentro da própria Rússia ou países que não estejam filiados à FIFA, porque qualquer país que tenha um clube, digamos que a FIFA exclua a Rússia dos seus quadros, qualquer clube, qualquer seleção que jogar contra a Rússia ou disputar algum torneio com clubes da Rússia, também poderá ser desfiliado. Então, neste caso, os atletas vão buscar na FIFA a rescisão do contrato. O senhor acredita nesse cenário? De asfixia econômica a Rússia passando, inclusive, pelos eventos esportivos? Você sabe que eu costumo dizer o seguinte, que a FIFA tem mais poder que a ONU. Porque a FIFA tem mais filiados que a ONU, inclusive. Tem. Isso já faz muito tempo. Uma época até eu acompanhava a conta, quando estava 204 contra 198. Mas para você ter ideia, a FIFA, se ela exclui a Rússia dos seus quadros de filiados, isso é um tremendo prejuízo para os clubes. Até porque quem que vai ficar, só a empresa que vai querer fazer qualquer tipo de investimento publicitário em clubes de um país que não vai estar mais participando da FIFA. Então eu digo que a FIFA tem mais poder de pressão do que a ONU nesse sentido. Imaginemos, felizmente não é o nosso caso, se a FIFA resolve excluir o Brasil dos seus quadros, a loucura que ia ser, tem que chegar a um acordo. Eu estive até pensando esses dias, por que a FIFA já não tomou essa atitude? Tomando essa atitude, eu acho que o povo russo, que gosta muito de futebol, aí ficaria na sua grande maioria contra o Putin. Você provocaria certamente, ou reforçaria o movimento interno, que é contrário a essa invasão. Lembrando que a Fórmula 1 também já retirou, o Grande Prêmio da Rússia, já retirou do calendário a Fórmula 1.
E aí você lida também com patrocinadores, né? Você mexe com uma série de contratos. Não é fácil tomar essa atitude, né? Não, não é fácil, tem que ter muita coragem, a gente precisa esperar nas pessoas que comandam todas as áreas humanas, e principalmente no caso que é o que nós estamos falando, a parte esportiva, que tenham coragem de enfrentar essa situação por todos os flancos para acabar com essa barbaridade, que em pleno século XXI não tem, quase que parece mentira, né? Que um país invada o outro. Então, essas sanções têm que partir de todo mundo. Na parte econômica, já foram tomadas atitudes seríssimas, que vão trazer problemas muito grandes para a Rússia. E no esporte, eu creio que, excluindo a Rússia do sistema FIFA, é um golpe muito pesado. Investidores, todo mundo vai começar a pressionar. Eu espero que aconteça isso. Torço e rezo. Eu estou conversando com um advogado especialista em legislação esportiva, Domingos Sávio Zainag. Doutor Zainag, o Leonardo Dai está ao vivo com a gente, nosso repórter, e ele, ao longo desses dias aí, colheu muitos relatos de brasileiros lá na Ucrânia, de atletas brasileiros lá na Ucrânia, e vamos tentar atualizar a situação aí dos brasileiros que tentam fugir, né, dessa área de conflito. Léo, seja bem-vindo aqui ao CBN Esportes. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Éboli, bom dia. Nós temos basicamente 3 situações distintas neste momento no que diz respeito aos jogadores brasileiros que estão tentando deixar a Ucrânia. A primeira é a situação dos jogadores que estavam em Kiev, na capital ucraniana. Eram 14 jogadores, somando jogadores do Shakhtar Donetsk e do Dinamo de Kiev. Esses jogadores estavam desde quinta-feira em um sótão de um hotel na capital ucraniana. Eles foram colocados no sótão como uma medida de segurança para prevenir possíveis ataques aéreos, mas obviamente era uma instalação improvisada. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, um pouquinho antes do início do toque de recolher, que vai até segunda-feira na capital ucraniana, o Shakhtar Donetsk conseguiu viabilizar uma viagem de trem até a Romênia, e da Romênia eles virão para o Brasil. Eles tinham recusado uma oferta semelhante na noite de sexta-feira, uma oferta do Itamaraty, porque naquele momento as condições de segurança eram péssimas, eles teriam de fazer um grande trecho do percurso a pé em plena madrugada. No sábado houve uma oferta mais segura, partiram em comboio, um comboio de carros com bandeiras do Brasil nos painéis, foi até uma estação de trem e de lá eles partiram até a Romênia. O Shakhtar prometeu fazer toda a comunicação necessária assim que eles chegarem em território romeno. Isso ainda não aconteceu. Eles partiram há mais ou menos 24 horas e ainda não conseguiram entrar em território romeno e, portanto, a gente fica aguardando agora o comunicado oficial do Shakhtar e também dos jogadores, é claro, para a gente ter essa confirmação do momento em que eles terão deixado o território ucraniano. Enquanto isso, muitos outros jogadores tentam chegar à fronteira ou com a Polônia, na região oeste da Ucrânia, do lado oposto à fronteira com a Rússia, ou a fronteira com a Romênia, na região sudoeste. O Juninho do Zorya, por exemplo, já está há alguns dias na estrada e ainda não conseguiu chegar. As estradas ucranianas ao longo de todo o país, elas estão fechadas, muitas delas, tem muito trânsito, muita dificuldade para abastecer o carro. Então nós temos ainda alguns jogadores que estão tentando chegar até a fronteira e temos o que talvez seja o caso mais impressionante, que são os dos jogadores que já estão há alguns dias na fronteira, conseguindo olhar o território polonês do outro lado, mas sem conseguir atravessar. O Edson Fernando, por exemplo, e também o Lucas Rangel, o Edson Fernando que joga no Huká de Lviv, que está a 90 quilômetros da fronteira com a Polônia. Ele estava praticamente do lado da fronteira, ele saiu de casa na quinta-feira e ainda não conseguiu chegar ao outro lado por conta das dificuldades que são impostas pelo próprio controle de imigração, que cria essas barreiras, tenta evitar que ucranianos, homens entre 18 e 60 anos, deixem o país nesse período de guerra, e isso tem criado um fluxo gigante de pessoas e de carros e tem dificultado a operação dessas pessoas que tentam deixar a Ucrânia. Inclusive, Éboli, uma boa notícia, um bom sinal, veio agora há pouco nas redes sociais da Jéssica Ariani. A Jéssica Ariani é namorada do Thales Brenner, que é companheiro do Edson Fernando na equipe do Huká de Lviv. A Jéssica postou uma foto de um carro com a bandeira do Brasil no painel e a legenda: "Vieram nos resgatar". Então existe essa possibilidade agora para o Edson Fernando, para o Thales Brenner, para a Jéssica Ariani, enfim, para outros brasileiros, de que com esse carro eles consigam chegar a Médica, que é a primeira cidade já em território polonês. Hoje mais cedo, o Edson, durante a madrugada aqui no Brasil, manhã já na Ucrânia, o Edson fez um relato em texto sobre essa situação.
Só nós sabemos o que estamos passando esses dias aqui, cada humilhação, desaforo, não os que a gente vem tomando, uma hora vamos ser honrados. Logo mais, durante o dia, falo sobre nossas tentativas de sair do país, foram várias, algumas com a gente com muita certeza de que ia dar certo e no fim uma decepção enorme, e também acusando aí os fiscais de imigração, controle de imigração, de serem agressivos e até gritando com os estrangeiros que estão tentando sair da Ucrânia. Éboli. Obrigado, Léo, com esse registro aí, doutor. Realmente, né, é uma situação dramática, mas que para alguns brasileiros, né, e por enquanto é um grupo pequeno de brasileiros que estão vendo uma luz aí no fim do túnel para tentar sair dessa situação. E aí, uma última pergunta, doutor Zainag. Obrigado, Léo, um abraço, hein? Uma última pergunta, doutor Zainag. A interferência do governo brasileiro nessas questões assim profissionais, a parte de diplomacia, ela entra em ação também ou não? Eu creio que nessa situação aí a regra é para todos. Não vai fazer distinção se é um jogador de futebol, se é um engenheiro, se é um economista. O mundo do futebol, você sabe, né? Parece que é uma bolha que está fora do sistema jurídico, do sistema de convivência humana em geral. Não é. Nesse momento, as atitudes são idênticas para qualquer tipo de trabalhador. Eu até estava pensando, né, jogadores de alto nível, eu trabalho com isso, eles têm todo um staff, eles não se preocupam com nada. Quando eles chegam num país estrangeiro, tem gente até para fazer compra de alimentos para sua residência, gente que dirige carro, e agora eles chegaram numa situação que é todo mundo igual. Uhum. Não tem nenhum tipo de benefício por ser jogador de futebol. Ali são brasileiros, são seres humanos que querem sair da zona de conflito. É tudo igual, não tem nada diferente. Doutor Domingos Sávio Zainag, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, né? É uma situação que gera muitas dúvidas, né? A gente fica, como o senhor falou, parecia impossível, né? Ver novamente um cenário de guerra, e isso está acontecendo. Doutor Zainag, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Um bom dia para você e para todos. Vamos rezar para tudo terminar bem. Um abraço a todos.